E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando, eu sou Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. Hoje nós vamos falar de Hegel. Hegel é um filósofo alemão do final do século XVIII e começo do século XIX. Ele se formou em teologia e filosofia e ele foi um professor de filosofia de algumas universidades lá da Alemanha. Hegel é considerado um dos filósofos mais difíceis e mais complexos de toda a história da filosofia. E o que nós vamos fazer aqui é dar algumas ideias, alguns caminhos para o entendimento da filosofia de Hegel. Ele também é conhecido como um dos pontos finais, um dos pontos mais altos da modernidade. Ele tem a pretensão de fazer um sistema enquanto um monte de coisas que se organizam de uma maneira que faça sentido, de uma maneira sistêmica, abarcando todos os conhecimentos com uma pretensão de verdade. Hegel, ele é o filósofo mais famoso do idealismo alemão. O idealismo alemão é um movimento filosófico que tenta responder a alguns problemas deixados pela filosofia de Kant, como, por exemplo, a questão do conhecimento da coisa em si e a limitação ao campo do fenômeno. O campo do fenômeno sendo esse campo das aparências, das coisas como elas aparecem, não como verdadeiramente são. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre essas questões kantianas, eu sugiro que vocês voltem no vídeo sobre Kant, principalmente a parte da epistemologia. O Kant também tem um foco subjetivo, né? Ele tenta buscar os elementos do sujeito que interferem na nossa percepção, no nosso pensamento. E o Kant tem uma ideia de que é preciso primeiro fazer um método de conhecimento, uma crítica ao nosso pensamento, antes de ir buscar as verdades das coisas do mundo. Então a filosofia de Hegel, em alguns aspectos, pode ser entendida como uma resposta a esses problemas kantianos. Em relação à questão do fenômeno, o Hegel ele vai buscar um tipo de conhecimento que não esteja limitado ao fenômeno. Ele vai buscar um conhecimento que ele chama de absoluto, que é aquele conhecimento onde a coisa em si e o pensamento eles coincidem, né? O que eu penso sobre a coisa e o que ela é de fato coincide. Esse é o conhecimento absoluto, que vai além da aparência, além do fenômeno. Então Hegel vai buscar o conhecimento da coisa em si, se a gente for usar termos kantianos aqui. O Hegel também não tem o foco subjetivo, ele não vai fazer uma crítica apenas do sujeito, mas também ele vai a todo momento colocar o mundo, a realidade, como um fator importante. Então, a realidade e o sujeito estão sempre em foco na filosofia de Hegel. E em relação ao método, para o Hegel, a gente não pode ter um método anterior à investigação. Para ele, o método de investigação ele se dá durante a investigação. Ele diz, inclusive, em um dos seus textos, que querer ter um método antes de investigar é a mesma coisa de querer aprender a nadar antes de entrar na água. É impossível. Um dos temas centrais da filosofia de Hegel, inclusive segundo o qual ele é muito conhecido, é o da dialética. Mas a gente precisa entender aqui a dialética de um jeito muito específico, para não ter nenhum tipo de confusão. Primeiro, a gente não pode achar que dialética é esse negócio de tese, síntese, antítese. A tese, síntese e antítese são palavras que Hegel quase nunca usou. Se for buscar lá nos livros dele, dificilmente você vai encontrar isso. E também a tese, antítese e síntese não são uma ideia, uma opinião, a opinião contrária, ou outra ideia e a síntese das duas. Isso não é muito a cara da filosofia de Hegel. A dialética para ele é um movimento em que a consciência ou o mundo está sempre se negando, está sempre em contradição.
E derivado dessa contradição tem uma superação, que é o que o Hegel chama de Aufhebung, ou Aufheben, que é, digamos assim, uma superação da contradição. O método dialético, como nós vamos ver, Hegel vai chegar à conclusão de que ele não é uma coisa apenas do pensamento ou apenas do mundo. Ele é presente nos dois. Então, esse modo de desenvolvimento que consiste na contradição, na negação e na superação, ele é encontrado no nosso modo de pensar e no modo como as coisas acontecem no mundo também. E o que quero dizer com contradição? Quero dizer que durante o movimento das coisas, elas vão mudando. E essa mudança é um momento que está negando o momento anterior, ou então um conflito interno àquela própria coisa em que existem dois polos opostos, mas que os polos não vêm de fora, e isso é muito importante. Para o Hegel, esses polos de contradição, eles são dentro, eles são interiores ao objeto e ao sujeito. E a superação, esse Aufhebung que eu estou falando, ele não é uma anulação de um dos polos. Ele não é a anulação de alguma coisa. É um movimento que você supera, você passa para um nível mais elevado e conserva o anterior. Você não está pegando uma coisa e a sua negação e anulando um desses termos. Você está superando, você está conservando, mas indo adiante. E aí, dois exemplos, né? Imagina que você tem um certo conhecimento sobre o mundo, uma certa opinião, digamos assim. E de repente, você começa a perceber que aquela ideia, aquela opinião tem alguma coisa de errado. Você começa a ir percebendo que ela não corresponde ao mundo de fato. Então você percebe a falsidade daquele conhecimento. Você percebe que aquele conhecimento é falso. Mas você não vai simplesmente jogar fora, anular. Você vai pegar aquele conhecimento, verificar qual dos elementos, ou qual ponto, ou qual característica daquele elemento que não faz sentido. E aí está uma negação, que não é uma negação total, é uma negação determinada. Verificando qual que é esse conhecimento que está incoerente, você vai derivar daí um novo conhecimento, um estágio superior que vai ser mais elevado e que nele mesmo vai conservar o que tinha antes. Digamos assim, dentro de uma ideia está toda a história daquela ideia. E um outro exemplo, imagina uma semente, né? Uma semente de planta. Aquela semente tem uma tendência a se desenvolver. Então você planta a semente, ela vai virar uma plantinha, vai dar um botão, do botão depois vai virar uma flor, a flor depois pode virar um fruto e assim por diante. Então o que acontece? Existe um movimento dialético também nesse caso, porque cada momento, a semente, o botão, a flor, o fruto, é a negação do anterior, mas uma negação que acaba gerando uma superação e conserva. Então, na flor, você tem a superação de vários momentos da planta, mas não deixou de ser planta, não perdeu aquelas qualidades de planta. Então, essa superação, esse desenvolvimento, através desse método dialético, ele pressupõe que, durante um conflito de ideias opostas, uma não vai se sobrepor à outra. Na verdade, a dialética tem a ver com um desenvolvimento da contradição em algo mais elevado. Agora nós vamos falar um pouco da Fenomenologia do Espírito, que é a primeira grande obra de Hegel. Na Fenomenologia do Espírito, a gente tem uma introdução ao sistema hegeliano. É, digamos assim, a porta de entrada para o sistema hegeliano. E do que se trata lá? Se trata justamente do desenvolvimento da consciência, desde um saber que é imediato, sensível, até o saber absoluto, que, como eu falei, né, é esse saber em que o pensamento e a coisa coincidem. E durante esse desenvolvimento da consciência, a gente vai ver que o método de Hegel mostra que não é a nossa consciência que dá as regras para o mundo, como, por exemplo, a gente pode entender do sistema de Kant. Não.
A nossa consciência vai perceber no próprio objeto quais são os critérios segundo os quais ele deve ser entendido. Então é como se o próprio mundo me dissesse como entender o mundo. E é isso que ficou conhecido como crítica imanente do sistema de Hegel, e é um fator importante para entender como que a consciência se desenvolve. Ela não se desenvolve por si só. Ela se desenvolve em contato com o mundo e o mundo dizendo para ela como ele deve ser entendido. Então, nesse desenvolvimento da consciência, ela vai passando por vários estágios que Hegel chama de figuras da consciência. Cada uma dessas figuras é um momento de, digamos assim, que você passa de um conhecimento para outro e cada um desses conhecimentos configura um estágio. Para passar de um para outro, você vai perceber a falsidade daquele conhecimento. Então, digamos assim, eu tenho a ideia A, aí eu percebo que aquela ideia é falsa. E da falsidade daquela ideia, eu vou desenvolver uma nova ideia mais elevada, mais desenvolvida, mais verdadeira do que a anterior, e aí eu passo de um estágio para o outro. E durante esses estágios eu vou chegando cada vez mais perto do conhecimento absoluto, do conhecimento verdadeiro das coisas. Uma das figuras que ficou mais famosa é a dialética do senhor e do escravo. Nessa figura a gente tem uma relação entre um senhor, né, que é um dono de escravos, com o seu escravo. E aí a gente começa com a constatação de que o senhor está num ponto de dominação e o escravo está num ponto de submissão. Mas o Hegel vai desenvolvendo essa ideia e a partir do momento que ele percebe que o escravo ele consegue, através do seu trabalho, aprender e dar conta de todos os serviços necessários à vida, ele se torna autônomo. Então, pelo trabalho, pelo conhecimento que ele adquirir no trabalho, ele é autônomo porque ele consegue, digamos assim, viver sem o senhor. Já o senhor, que era a pessoa que dominava, ele acaba ficando de fora desses conhecimentos práticos que garantem a sobrevivência. E aí ele passa a ser dependente do escravo. Ele não consegue viver sem o escravo, porque faltaria esses conhecimentos necessários à sobrevivência. Então, o que acontece? Num polo que a gente tinha uma dominação e uma submissão, a gente passa a ter um senhor que é dependente e um escravo que é autônomo. Então, esse tipo de contradição aparece o tempo todo na filosofia de Hegel, e é justamente com elas que ele trabalha. E nessa figura a gente pode ver que a filosofia de Hegel não é subjetivista, ela não está preocupada só com o pensamento puro. Em alguns momentos é necessário que a consciência vá à ação, à prática. Tem que lidar com as questões, por exemplo, do trabalho, tem que lidar, por exemplo, com as questões da ação moral. Tudo isso faz parte das fases que a consciência tem que passar, dos estágios, né? As figuras da consciência. E não só isso, a gente precisa entender também que esse desenvolvimento da consciência, ele repete o desenvolvimento da história. Então, a história do pensamento é, digamos assim, revivida pela história individual de cada um na busca do conhecimento. A história do mundo é revivida em cada pessoa de uma determinada forma. É aquela famosa ideia, né, nos psicólogos da aprendizagem, da educação, de que a ontogênese repete a filogênese, de que a história do indivíduo reflete a história da espécie, a história de todo aquele grupo. Então, com isso, Hegel também coloca a importância da história para a filosofia. A história não é só o que aconteceu, mas a filosofia precisa passar por todos os momentos que a história passou, porque é assim que ela se desenvolveu e é assim que a consciência individual também vai se desenvolver. O indivíduo é um momento da história e o particular é um momento do todo. É no todo que as coisas vão desaguar, digamos assim. E no final da Fenomenologia do Espírito,
como nós já falamos, a consciência vai se perceber como semelhante ao real, como funcionando da mesma forma que o real. A consciência e o real vão se perceber o mesmo, a mesma coisa. E é nesse momento que a gente entra na lógica. A lógica de Hegel, ela não é só uma lógica formal do pensamento puro. A lógica de Hegel vai trabalhar tanto as questões da consciência quanto as questões do mundo, que, como nós vimos, faz parte da mesma estrutura, tem o mesmo funcionamento. Então, a lógica de Hegel é uma lógica do pensamento e do real. E nesse sentido, a gente pode dizer que a lógica do Hegel é uma metafísica, que é como as coisas funcionam, como que o real funciona, quais são as estruturas que estão dando suporte ou que estão funcionando o tempo todo no real. E aí a gente pode lembrar de uma frase que ele diz num dos livros dele, se não me engano, Filosofia do Direito. Ele diz: o que é real é racional, o que é racional é real. E é nesse sentido, né? Todos eles estão dentro da mesma estrutura de racionalidade. Na lógica de Hegel, a tríade mais fundamental, né, os três conceitos mais fundamentais de ser, não ser e devir. E a gente pode lembrar lá no comecinho a filosofia de Parmênides e Heráclito, né? O ser, não ser e devir é o que vai, digamos assim, estar de fundo em toda a lógica de Hegel. O que é o ser, não ser e o devir? É a coisa, né, o objeto mesmo, o não ser, né, que é a negação do objeto, que para Hegel não é externo, mas sim interno. O objeto, no seu próprio funcionamento, vai gerar a sua negação. E o devir, que é o movimento, né, que é a transformação, que é essa superação que é importante para a filosofia de Hegel. E aí a gente chega à conclusão que a contradição é interna a tudo, é inerente a tudo. E é através da contradição que as coisas se movem. O ser humano, ele tem contradições, não poderia ser diferente, mas ele precisa desenvolver essas contradições e superar. E aí vão aparecer novas contradições, vão ser superadas e assim por diante. E aí o Hegel vai também, na lógica, retomar alguns conceitos da lógica tradicional, que são presentes na filosofia desde Aristóteles. E alguns dos princípios por exemplo, o princípio da identidade, que diz que todo ser é idêntico a si mesmo. O Hegel ele vai fazer uma ressalva aí. Todo ser é idêntico a si mesmo se a gente entender que no próprio ser já tem a diferença, já tem a negação. Então, é uma diferença aí na lógica que vai fazer todo sentido no contexto hegeliano. E o outro princípio da lógica que é muito importante, que é o princípio da não contradição, que diz que não deve haver contradição no pensamento, né, no argumento lógico. Para o Hegel é totalmente oposto, né? A contradição ela não é possível deixar a contradição de fora. Só que a contradição ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser superada. Mas a contradição vai estar sempre presente. A contradição é o motor do pensamento, digamos assim. Sem contradição não existe movimento do pensamento. A importância da filosofia de Hegel é indiscutível. Todo o século XIX vai ser profundamente marcado pela filosofia de Hegel. Tem algumas pessoas que vão radicalizar a sua filosofia e tem outras pessoas que vão dar uma vertente mais materialistas à sua filosofia. Ainda outros que vão negar a sua filosofia, mas nenhum deles conseguiria ser ouvido, ser relevante, se não estivesse dialogando com a filosofia de Hegel. A dica de aprofundamento. Eu sugiro que vocês leiam a introdução da Fenomenologia do Espírito, porque lá tem um breve resumo de como as coisas funcionam no pensamento de Hegel. Lá não está todo o pensamento de Hegel, não existe nenhum texto que tenha isso, mas digamos assim, é um bom começo. Mas Hegel é um dos autores mais difíceis de se entender. Então, não vá de um jeito ingênuo.
provavelmente você vai ter que ler 4, 5 vezes a mesma frase, o mesmo parágrafo. E não tem como ser diferente. O texto de Hegel, ele é um texto para você ficar lá horas e horas e horas debruçado, tentando entender. Certo? Então é isso. Curte o vídeo, compartilha aí com os amigos, quem tiver interesse. Comenta o que você achou, se você gostou ou não gostou da filosofia de Hegel. Se inscreve no canal, não esquece de se inscrever para poder receber os outros vídeos. E é nóis!